ano é 2600 a.C. A antiga cidade de Assur é fundada em meio ao coração da Mesopotâmia. Os cidadãos dessa cidade mal imaginariam que um poderoso império que subjugaria as nações ao redor, com mão de ferro, surgiria dessa simples cidade. Os assírios foram um povo originário da Mesopotâmia, que criou um dos impérios mais poderosos do Oriente Próximo. Império esse que ficou bastante famoso por suas inovações militares nunca antes vistas e pelo modo cruel em que tratavam seus adversários. Entretanto, para compreendermos melhor a história do Império Assírio, temos que voltar um pouco no tempo para entender o começo dessa grandiosa civilização. Em 2600 a.C., a cidade de Assur foi fundada por um homem chamado Assur. De acordo com algumas tradições bíblicas, a cidade de Assur teria sido fundada por um homem chamado Assur, que era filho de Sem e neto de Noé, o suposto descendente do dilúvio. De uma maneira muito curiosa, anos depois Assur passou a ser adorado como uma divindade bastante cultuada pelos assírios. Divindade essa que era considerado o deus padroeiro da cidade, e a partir do nome Assur, a Assíria recebeu esse nome. Os primeiros registros que se referem aos governantes assírios surgem após 2000 a.C. No início, a Assíria consistia em diversas cidades-estados e pequenos reinos semíticos. A região dos assírios, em um determinado tempo, ficara sob o domínio de Sargão o Grande, o governante da Acádia, que acabou unindo todos os povos da Mesopotâmia sobre uma mesma língua e debaixo do jugo do seu império. Nesse período, os reis assírios eram apenas líderes pastoris, e no ano 2500 a.C., os assírios finalmente se livraram do domínio do Império Acádio. Esse período ficou conhecido como Antigo Império Assírio, que durou de 2050 a.C. até 1378 a.C. Nessa época, a cidade-estado de Assur teve um grande contato com as cidades do Planalto da Anatólia, atual Turquia. Os assírios fundaram colônias mercantis na Capadócia, cidades essas que acabaram sendo essenciais para o desenvolvimento comercial assírio. O comércio consistia na produção de metal e produtos têxteis da Assíria, que eram trocados por metais preciosos na região da Anatólia. Sendo uma tradicional cidade-estado comercial, Assur era governada por um sistema de oligarquia. A autoridade era governada entre um soberano, que liderava uma assembleia e executava suas decisões. O terceiro centro de poder era o epônimo, que era eleito anualmente através de um sorteio e era responsável pela administração econômica da cidade, o que incluía a prerrogativa de aprisionar pessoas e confiscar propriedades. Nesse período da história, os assírios não eram uma potência militar, e isso fez com que eles fossem conquistados pelos hurritas, tornando-se vassalos desse povo por volta do século XVI a.C. Entretanto, foi esse trágico período que os assírios vivenciaram que fez com que eles construíssem um dos exércitos mais poderosos e organizados do mundo antigo. A consolidação e formação do Império Assírio se iniciou no século XVI a.C. Isso aconteceu quando os hurritas tiveram seu reino invadido pelos hititas, outro povo da região da Anatólia. Os hurritas tiveram seu rei morto no conflito, e sua principal cidade foi saqueada pelos hititas. Nessa ocasião, os assírios aproveitaram-se da situação para sair da condição de vassalo dos hurritas. Os assírios atacaram os hurritas junto dos hititas e tomaram parte das terras hurritas. Nesse período, o rei assírio era Assurbalite, que reinou entre 1363 a 1328 a.C., período que ficou marcado pelo início do Médio Império Assírio. Outro período de grande glória dos assírios foi durante o reinado de Tiglat-Pileser I,
que reinou entre 1114 a 1076 a.C., inaugurando um período de expansão considerável do império. Devido às vitórias de seu pai contra a Babilônia, Tiglat-Pileser estava livre para desviar sua atenção para as outras regiões. Textos escritos dizem que durante os seus primeiros anos de reinado, o rei governou com mais confiança do que os seus antecessores. Em seu primeiro ano, como rei, ele derrotou a tribo dos Muski, uma tribo que havia assumido o controle de várias terras no norte 50 anos antes. As inscrições mencionam que o rei derrotou um poderoso exército de 20.000 homens, e após derrotá-los, permitiu que os 6.000 inimigos sobreviventes se estabelecessem na Assíria como seus súditos. Tiglat-Pileser também fez campanhas significativas no oeste. As cidades do norte da Síria, que haviam deixado de prestar tributos décadas antes, foram reconquistadas e nem precisaram guerrear para se submeter às forças do rei assírio. Como resultado das campanhas de Tiglat-Pileser, a Assíria ficou um pouco sobrecarregada e seus sucessores tiveram que se adaptar para ficar na defensiva dos seus territórios. No ano 1000 a.C., a Assíria estava no ponto mais baixo do seu poder, com muitos assentamentos anteriormente grandes em ruínas, e governantes locais lutando contra novos chefes tribais pelo controle de terras que anteriormente faziam parte do império. Nesse período, os reis assírios nunca deixaram de acreditar que suas terras perdidas acabariam sendo retomadas futuramente. Mas, no final, o colapso dos hititas das terras egípcias do Levante beneficiou a Assíria. Com os antigos impérios destruídos, os territórios fragmentados ao redor do coração assírio foram facilmente conquistados pelo exército do império. Sobre o reinado do rei assírio Assur-dan II, que reinou entre 934 a 912 a.C., foram realizadas várias campanhas nas periferias do coração assírio. As inscrições indicam que o poder dos assírios nesse tempo estavam ressurgindo novamente. Assur-dan realizou significativas campanhas militares no Nordeste e Noroeste. Entre as várias vitórias do rei, uma principal foi a conquista de Katmuur. De acordo com uma inscrição, Assur-dan capturou Katmuur, arrasou o palácio real da cidade e acabou trazendo o rei da cidade para Arbela, e acabou esfolando e executando, e depois manifestou ainda mais a sua crueldade, exibindo a pele do rei na parede de uma de suas cidades. A reconquista da Assíria significava que um alto nível de crueldade tinha que ser mantido para evitar supostas rebeliões internas dentro do império. E isso foi adotado pelo Império como uma forma de aterrorizar seus inimigos, manter os vassalos na linha e implantar uma propaganda e guerra psicológica, deixando os supostos adversários do Império amedrontados com tamanha crueldade. As campanhas do rei Assur-dan foram fundamentais para o início da restauração dos assírios. A sociedade assíria era rigidamente hierárquica. No topo estava o rei, que concentrava autoridade política, militar e religiosa, e era visto como um intermediário entre o povo e os deuses. Abaixo dele havia uma elite de nobres e sacerdotes, além de administradores locais que governavam as províncias do império. O poder do rei era reforçado por sua associação direta com o deus Assur, e os sacerdotes desempenhavam funções importantes em práticas religiosas e divinas, especialmente na condução de oráculos que orientavam o rei em questões militares e políticas. A economia dos assírios era bem diversificada, incluindo a agricultura, o comércio e tributos de territórios conquistados. Na agricultura, eles cultivavam cereais em grande escala, complementado pelo pastoreio e também a criação de gado. O comércio também era essencial, sendo facilitado pelas rotas estabelecidas por meio de suas conquistas. Produtos de luxo e matérias-primas
eram importados de diferentes regiões e frequentemente eram obtidos como um tributo. A política assíria era baseada em uma monarquia autocrática e teocrática, com o rei exercendo o controle absoluto e sendo considerado um representante do deus Assur na terra. A administração do império incluía governadores locais que asseguravam o cumprimento das ordens reais, a coleta de impostos e também a manutenção da ordem nas províncias. Além do mais, a política externa dos assírios era marcada por uma ideologia expansionista, e os reis frequentemente realizavam campanhas militares anuais para subjugar territórios vizinhos. O intuito dessas campanhas era estender a influência do deus Assur. A cultura assíria foi marcada pela integração entre a religião e a arte, especialmente por meio de monumentos que glorificavam o poder do rei e a força dos deuses. Os palácios reais assírios desse período simbolizavam o poder real em um completo esplendor. Os centros e principais instituições adornavam o horizonte da Mesopotâmia. Embora o palácio principal estivesse localizado em Assur, na capital do Império Assírio, os reis detinham palácios em vários locais diferentes, entre os quais costumava viajar. A vida e a política da corte dentro dos palácios seguiam regras rígidas, supervisionadas por um conselho de titulares de cargos nomeados intimamente ligados à corte real. Os assírios também criaram um sofisticado sistema de estradas imperiais. O sistema de estradas assírio médio é o mais antigo sistema de estradas conhecido no Antigo Oriente Próximo. Sua criação se deve ao intenso fluxo comercial da sociedade assíria. O sistema de estradas foi estabelecido principalmente através da criação de instalações ao longo das rotas existentes. Assim que se instalaram na Mesopotâmia, os assírios falavam o idioma dos acádios, conhecido como acadiano. No entanto, com o passar do tempo, adotaram o aramaico como idioma principal. Eles também fizeram um largo uso da escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios. Os assírios conseguiram conquistar vastos territórios graças ao seu disciplinado e extremamente organizado exército. O exército assírio era equipado com tecnologias avançadas para sua época, como armas de ferro, cercos de guerra e arietes. O exército assírio era conhecido por sua brutalidade em combate, utilizando o terror psicológico contra os seus inimigos, e aplicando punições severas aos que resistiam ao seu domínio. Relato dos próprios reis da Assíria descrevem massacres e destruições de cidades como formas de aterrorizar outras nações e garantir a obediência. O último período dos assírios ficou conhecido como Neo-Assírio, que ocorreu de 912 a 612 a.C. Esse período foi marcado pelo auge da expansão dos assírios e também pela sua reputação de total crueldade. Sobre o reinado de Tiglat-Pileser III, que reinou entre 745 a 727 a.C., esse rei organizou os militares e reestruturou a burocracia do governo da Síria. Ele também derrotou o reino de Uratur e subjugou a região da Síria. Sob o reinado de Tiglat-Pileser III, o exército assírio tornou-se a força militar mais eficaz da história até aquele momento, e forneceu um modelo para futuros exércitos que surgiriam logo depois, sendo exemplo de organização, táticas, treinamento e eficiência. Sobre o reinado de Shalmaneser V, que reinou entre 727 a 722 a.C., ele continuou as políticas do rei, porém não foi capaz de ser tão eficaz em suas campanhas militares. Seu sucessor, Sargão II, que reinou entre 722 a 705 a.C., foi um brilhante líder militar e administrador, e conseguiu expandir o império mais longe que qualquer rei antes dele.
Ele manteve a coesão do Império Assírio, expandiu as fronteiras, melhorou a legislação e administração e manteve o tesouro real preenchido através de suas conquistas. No ano 705 a.C., Senaqueribe assume o trono da Assíria, no local de seu pai Sargão II. Senaqueribe reinou de 705 a 681 a.C., e durante o seu reinado, ele conquistou Israel e Judá e as províncias gregas na Anatólia. Seu cerco a Jerusalém é detalhado sobre um bloco cuneiforme, no qual afirma que Senaqueribe capturou 46 cidades, prendeu as pessoas de Jerusalém dentro da cidade até que elas sobrecarregassem. Entretanto, seu relato é contestado através dos registros da Bíblia, que relata que Senaqueribe e seu exército foi derrotado por uma intervenção divina. As vitórias de Senaqueribe trouxeram bastante riqueza para o Império Assírio. Senaqueribe mudou a capital da cidade de seu pai Sargão II para Nínive e construiu o que era conhecido como o Palácio Sem um Rival. Ele embelezou e melhorou a estrutura da cidade, plantou pomares e jardins, e o estudioso Christoph Scarry descreveu o palácio de Senaqueribe da seguinte maneira. O palácio de Senaqueribe tinha todos os apetrechos habituais de uma grande residência assíria. Figuras colossais de guarda e relevos de pedra impressionante esculpidos ao seu redor. Mais de 2.000 lajes esculpidas em 71 salas. Seus jardins também eram excepcionais. Essa foi a descrição do palácio de Senaqueribe. Em 668 a.C., Assurbanipal assume o trono da Assíria. Assurbanipal foi um monarca mais letrado dos governantes assírios e é conhecido nos dias modernos pela vasta biblioteca que ele colecionou em seu palácio em Nínive. Assurbanipal, durante o seu governo, destruiu o reino dos Elamitas, completou a conquista do Egito por seu pai e expandiu o império mais para o leste e para o norte. Reconhecendo a importância de preservar o passado, Assurbanipal enviou os homens de sua confiança para recuperar ou copiar os livros daquela cidade e trazer para sua biblioteca real em Nínive. Durante seu reinado, ele conciliou seu amor pela literatura, cultura e artes pelo modo cruel de lidar com seus adversários. Diversas cenas registram o modo cruel e impiedoso de como ele tratava os seus inimigos. Assurbanipal governou o império por 42 anos, e após a sua morte, em 627 a.C., o império passou a desmoronar. Durante os anos seguintes, os governantes assírios não conseguiram manter os territórios juntos e logo algumas regiões começaram a se separar. Além do mais, rebeliões internas e descontentamentos eram frequentes. O descontentamento principal era a forma como os assírios lidavam com seus vassalos e que era de uma maneira muito cruel. Em 612 a.C., a cidade de Nínive foi saqueada e queimada por uma coalizão de babilônios, persas, medos e critianos. Além disso, a cidade de Assur e outras cidades assírias também foram destruídas. Nessa destruição, o palácio carregou as chamas flamejantes em direção à biblioteca de Assurbanipal. Porém, de uma maneira inusitada, isso acabou preservando a grande biblioteca e a história dos assírios. A destruição das grandes cidades assírias foi tão completa que dentro de 2 gerações da queda do império, ninguém sabia onde as cidades estavam. As ruínas de Nínive ficaram enterradas e cobertas pela areia pelos próximos 2.000 anos. Logo após a sua descoberta, muito da cultura e história dos assírios foi revelada.